Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos construir mais um capítulo da nossa história dentro da eletiva Os Mistérios da Flora do Cerrado, onde hoje nós vamos começar a entender um pouquinho de todos os cuidados que são necessários para o cultivo de qualquer semente. A ideia é que vocês entendam cada passo, cada cuidado que é necessário desde o momento em que a gente escolhe a semente que nós vamos cultivar em casa, porque nós estamos em REAMP, até o momento do transplante da muda, nos casos onde for necessário fazer o transplante, e até que essa plantinha atinja a fase adulta. Então, todos esses cuidados a gente vai verificar aqui nessa nossa aula, nesse nosso encontro. Vamos lá? Como plantar sementes? Uma das formas mais simples que nós temos de cultivar alguma variedade é a partir das sementes, porque muitas vezes lidar com mudas não é uma tarefa tão fácil para vocês, que eu acredito que a maioria não tenha tanto costume, tanto acesso a mudas. Quem já teve a experiência de plantar mudinha, de fazer o transplante, talvez seja mais fácil, mas para a maioria eu acredito que não. Então a gente começa com as sementes e ao longo da nossa letiva a gente vai caminhando com essas técnicas, com essas práticas, para que a gente possa aprender juntos. E quem já tem facilidade com isso, pode ajudar o colega, pode trazer dicas para que a nossa vivência seja bem interessante. Como plantar sementes? A produção de muda de plantas através de sementes é tarefa geralmente simples, mas que exige alguns cuidados, que foi o que eu acabei de falar. Ela pode ser feita em bandejas, tubetes, vasos ou saquinhos próprios para mudas. Então, por exemplo, não há necessidade de você comprar um vaso específico para plantar. Se você puder ou tiver em casa, tudo bem, mas você pode plantar em caixas de leite, você pode plantar em garrafas PET, você pode reutilizar materiais que você tem na sua casa para realizar esse plantio e até mesmo nos saquinhos de muda que também dá para fazer. Em casa, é possível aproveitar embalagens de garrafas PET, caixas de leite, latas, potes, bandejas plásticas, caixas de ovos, etc., perfazendo uma infinidade de recipientes recicláveis. Então, a falta do recipiente não é desculpa para vocês não fazerem o plantio. O tamanho do recipiente ele é muito importante e está diretamente relacionado com o tamanho esperado da muda na época de transplante. Ou seja, quando você for plantar, você precisa pesquisar antes se a variedade que você está cultivando, se ela precisa de um vaso menor ou maior. Porque se você colocar um vaso menor e ela crescer bastante, você vai precisar fazer o transplante. Então, para facilitar a sua vida, pesquise uma média do tamanho que você precisa do recipiente, para que você não precisa fazer o transplante. Porque eu acredito que pelo tamanho das plantinhas que eu imagino que vocês irão plantar, se vocês escolherem o tamanho certo, não vai haver a necessidade de fazer o transplante. O que é o transplante? É quando você tira uma mudinha de um lugar e transfere para outro, geralmente por questão do espaço, porque você plantou primeiro num lugar menor e aquela planta precisa de mais espaço para crescer. Então você acaba fazendo transplante, você muda para um recipiente, para um vaso maior. Como plantar sementes? Recipientes de mudas, elas podem ser reutilizadas, mas é imprescindível que sejam escrupulosamente lavados e esterilizados antes de cada uso, evitando assim a transmissão de doenças entre os lotes. Então, qualquer recipiente que você for utilizar, é importante que você lave antes para evitar qualquer tipo de contaminação. E se for um vasinho que já tiver sido utilizado, também deve ser feita a lavagem para impedir que alguma bactéria que possa atrapalhar o crescimento da sua plantinha esteja ali presente. Então, esse é um cuidado que a gente tem antes de começar o cultivo, mas que vai fazer toda a diferença. Algumas sementes, elas exigem semeadura diretamente no local definitivo, pois são muito sensíveis ao transplante, como as cenouras, por exemplo. Então, tem plantas que não dá para fazer o transplante. Então, se você não colocar num vasinho, num recipiente que dê para ela crescer, você pode perder todo o seu cultivo. Por quê? Porque são plantas sensíveis que, se você tentar fazer o transplante, você pode acabar perdendo por serem muito sensíveis. Então, pesquisem bastante. É a dica que eu dou para vocês. Pesquisem bastante antes de fazerem, para vocês não terem que refazer e ficarem desanimados por não terem
conseguido sucesso nessa etapa. E nesse caso, prepare bem os canteiros e dispense os recipientes. Então, por exemplo, tem certos tipos de cultura que vale a pena fazer o canteiro, mas como essa nossa letiva é mais para vocês aprenderem técnicas, eu acredito que a maioria vai fazer nos recipientes. Mas se tiver alguém em casa que o pai já tem horta e que tem muita facilidade com o cultivo e quer fazer um cultivo maior, fazer um canteirinho em casa, tem espaço, tem material para fazer isso, não tem problema, fiquem à vontade. O importante é que vocês consigam fazer dentro da realidade de cada um. A escolha das sementes, ela deve ser criteriosa. Então, na hora de vocês comprarem a semente, pesquisem, peçam dicas, pesquisem marcas que realmente se preocupam com a procedência daquela semente. Por quê? A gente sabe que nem todas elas vão germinar. Vai ter uma ou outra que não vai germinar. Mas quando a gente escolhe uma marca legal, uma marca que realmente tem esse critério, fica muito mais fácil da gente conseguir um resultado mais proveitoso, um resultado mais com maior sucesso. Elas devem possuir uma boa genética e serem livres de pragas e doenças. Isso aí vai depender da marca. Então, assim, a gente espera isso de qualquer marca, mas dê uma pesquisada em marcas que realmente têm uma boa visibilidade no mercado e que realmente trazem bons resultados, entregam um resultado bom. Sementes fracas e contaminadas são certeza de insucesso. Então, se por acaso você trabalhar com a sementezinha que for fraca ou que tiver alguma forma de contaminação, dificilmente ela vai vingar. Então, muito cuidado na compra e no manuseio. Tente manusear suas sementes com papelzinho, para que você também não fique tocando nela, para evitar a contaminação. Adquira sementes de empresas idôneas e responsáveis por sua qualidade, que fazem testes de germinação regularmente em todos os lotes. Então, isso aí você pode entrar no site daquela marca e pesquisar se realmente eles atendem todos esses requisitos, porque a nossa atividade ela vai ser feita com muita credibilidade. Então, a gente precisa, desde a semente, ter muitas preocupações para que no final a gente tenha um resultado bacana. Escolha as sementes tendo como critério o local de origem das plantas e as estações do ano. Ver se realmente aquela sementinha vai conseguir crescer nessa época do ano, que é a época que nós estamos agora. Então tem que ter todo esse cuidado. Por isso que a pesquisa ela tem que vir antes da execução e não depois. Algumas espécies elas podem necessitar de frio para o seu desenvolvimento e dessa forma não é indicado o seu plantio no centro-oeste, norte e nordeste, por exemplo. Outras só devem ser plantadas na primavera, evitando-se as outras estações do ano. Então, tente escolher uma semente que consiga crescer na nossa região, com o nosso clima, com o nosso tipo de solo, e também nessa época que nós estamos, nessa estação que nós estamos, para que a gente não tenha grandes dificuldades. Na maioria das vezes, quanto mais frescas as sementes, melhor é o seu poder germinativo. Então, semente velha, semente que está perto da data de vencimento, vocês podem ter alguma dificuldade para o plantio. E tomem bastante cuidado em verificar a validade, porque são informações muito importantes em relação ao cultivo da sua sementinha. No entanto, a gente tem outra situação, porque tem muitas sementes de árvores, arbustos e plantas anuais que possuem dormência, o que faz com que, com o passar do tempo e das estações, seja importante para a sua germinação. Eu acredito que vocês vão trabalhar com plantas de pequeno porte, principalmente ervas, mas se alguém for trabalhar, quiser plantar uma plantinha frutífera, tem que observar esse período de dormência, ou seja, que essa planta ela pode precisar de mais tempo para germinar e também de uma estação específica para que essa germinação aconteça com sucesso, ok? Verifique sempre se as sementes que você está adquirindo necessitam dessa quebra de dormência para realizar os procedimentos corretamente, evitando frustrações futuras. Então, como vocês já viram, é uma série de cuidados que a gente tem que ter. Senão, o seu plantio, sua plantinha não vai crescer. E é algo que a gente não quer que aconteça. Tenha em mente que o substrato ideal para o plantio, ele deve estar estritamente relacionado com o habitat da espécie escolhida. Por quê? Porque a oferta de nutrientes do solo é que vai determinar o que a gente precisa colocar nesse solo. Porque se o solo for pobre num certo elemento químico, o fertilizante que a gente coloca vai tentar corrigir essa deficiência, esse déficit. Então, cada região vai ter características específicas e a gente precisa ter todo esse cuidado.
Utilize um substrato preferencialmente esterilizado, evitando assim que suas sementes entrem em contato com bactérias, fungos ou pragas e dessa forma apodreçam ou sejam devoradas antes mesmo de germinar. Então é muito importante. É possível comprar substratos prontos para semear, já fertilizados e esterilizados, mas a tarefa de encontrá-los pode ser difícil. Aqui em Formosa a gente acha, mas tem que saber comprar no lugarzinho certo. Então, disponibilizamos uma receita simples que deve funcionar bem na maioria dos casos. Então, essa aqui é uma receitinha para quem quiser produzir o seu substrato em casa. Então, você vai utilizar 1/4 de terra comum de jardim da sua casa, 1/4 de areia ou vermiculita e 2/4 de terra vegetal, composto orgânico. Então, você vai fazer a mistura, a homogeneização e você vai ter aí o seu substrato, que vai ser utilizado no seu processo de semeadura e um pouquinho mais à frente. Você precisa esterilizar o solo, colocando-o no sol até secagem completa, revirando de vez em quando e fazendo pelo menos 24 horas de solarização. Então, esse solo que você vai utilizar, você precisa fazer esse processo que a gente conhece como esterilização, para evitar que bactérias e que micro-organismos que são indesejados estejam presentes nesse solo. Tem outra forma de você fazer, que é colocando o substrato no forno por 30 minutos ou no micro-ondas por 3 minutos para cada quilo de substrato. Mas como eu acredito que a maioria de vocês não tem um forno só para isso ou micro-ondas só para isso, não é muito higiênico que isso seja feito no micro-ondas que você usa para esquentar alimentos e no forno elétrico que também é utilizado para isso. Então eu aconselho que vocês façam da primeira forma, que coloquem no sol e vão fazendo a reviragem por um tempo em torno de 24 horas. Não utilize fertilizantes orgânicos não decompostos nessa fase, pois eles podem fermentar, matando as pequenas plantas. Então, nessa fase não pode usar fertilizante não decomposto. Tenha esse cuidado. Anota aí no caderninho de vocês. Cuidados na hora do plantio. Evite também o nitrogênio, pois ele pode ser muito forte para as frágeis raízes em desenvolvimento. Então, nesse primeiro estágio, não é interessante usar fertilizante que tem uma quantidade muito expressiva de nitrogênio, porque pode atrapalhar no desenvolvimento da planta. Então, a gente deixa um pouquinho mais para frente. E depois de completamente frio, adicione os fertilizantes e coloque o substrato nos recipientes, que podem ser as bandejas, potes e tubetes. A gente vai fazendo isso na prática, eu vou tentar acompanhar vocês para que tudo corra bem. Sementes pequenas, elas são mais fáceis de se distribuir com a ajuda de um papel dobrado. Então, como eu expliquei para vocês na nossa aula ao vivo, na hora de vocês colocarem nos ambientes que vocês forem colocar, vocês, em vez de pegar com a mão, para evitar de vocês perderem ou contaminarem, coloquem em um papelzinho, dobrem e vão distribuindo de forma homogênea. Fica mais fácil e é mais seguro para vocês. Faça uma pequena cova e em cada cova você vai depositar 2 a 5 sementes em cada tubete, saco plástico ou célula da bandeja. A profundidade de cada semente, ela deve ser calculada em função do seu tamanho e a necessidade de luz para germinar. Como assim? A regra geral é cobrir cada semente com um substrato peneirado e com a camada de cerca de 2 a 3 vezes o seu tamanho. Então, para cada variedade de semente, a gente tem uma forma de adição do substrato diferente. E algumas sementes são tão pequenas que não necessitam ser cobertas. E não se esqueça de identificar cada sementeira com uma plaquinha de identificação. Eu coloquei para vocês 2 opções. Vocês plantarem uma quantidade boa de apenas uma variedade, por exemplo, manjericão, cheiro verde, hortelã, ou vocês escolherem 2 para vocês observarem 2 crescimentos diferentes. Lembrando que se eu trabalhar com 2 plantinhas diferentes, eu não posso seguir as etapas de plantio iguais, porque uma vai ser diferente da outra. E provavelmente elas também não vão crescer com estágios iguais. Então aí vocês escolhem se vocês vão plantar apenas um tipo de semente ou se vocês vão escolher 2. 3 eu acredito que seja demais, porque eu sei que vocês têm outras atividades para fazer e você trabalhando com 3 tipos fica mais difícil de você acompanhar. A não ser que você já tenha essa vivência, que você já se sinta confiante, você tem alguém para te ajudar, como o pai ou a mãe. Aí é tranquilo, mas
Em caso contrário, eu aconselho vocês a fazerem um plantio de uma variedade ou duas variedades. Vocês têm que irrigar com água da torneira descansada para evitar os efeitos danosos do cloro, que é um elemento químico que está presente na água. E o que acontece? Vocês não podem pegar água, por exemplo, assim que ela sai, água quente, e já colocar para regar. Tem que esperar um tempo, algumas horas, se possível, para que você faça essa rega. A frequência das regas ela deve ser o suficiente para manter o substrato úmido, sem encharcar. Então, você vai verificar qual é a necessidade de água da sua plantinha. Igual a gente viu nas nossas aulas anteriores, que cada planta vai ter uma necessidade de água, de nutrientes, de solo, de vento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, não dá para eu passar para vocês aqui uma receitinha padrão, universal, que vai dar certo para todo mundo. Não, cada plantinha vai ter o seu jeitinho de crescer. E vocês têm a função de conhecer esse jeitinho dela crescer. Se faltar água no processo de germinação das sementes, elas vão se desidratar e morrem. Utilize para irrigar um regador de crivo muito fino ou até mesmo um pulverizador, evitando assim molestar as sementes. Então você pode usar um regadorzinho, pesquise na internet como que são esses regadorzinhos para ajudar a você regar a sua semente. Após a germinação, é possível reduzir gradativamente as regas, de acordo com o desenvolvimento das raízes. Por quê? Na fase de germinação é a fase que elas mais precisam de água, mas conforme ela for se desenvolvendo, essa necessidade ela acaba diminuindo um pouco. Então você vai observando, você vai conhecer a necessidade de água da sua planta e você vai regular a quantidade de água que ela vai receber durante todo o período que ela estiver com você, que você for responsável pelo seu desenvolvimento. Em relação ao lugar onde elas podem ser plantadas, você pode colocar numa janela, que pode ser ideal para germinação, que tem uma incidência solar bacana. Repare que os recipientes eles são biodegradáveis e não precisam ser retirados no transplante ao local definitivo. Então, utilizem vasinhos que vocês podem continuar com eles durante todo o desenvolvimento da planta. Que eu acredito que vocês não vão utilizar nenhuma planta que precise de transplante, então já pensem num vasinho que você vai utilizar durante todo o processo. Mantenha em local de bastante luz, porém sem sol direto. Porque tem algumas plantas que, se elas receberem incidência solar de forma intensa, elas podem ressecar e morrer. Então tem que ter muito cuidado. Ela tem que receber luz, mas pode ser de uma forma indireta, não tão intensa. O ideal é construir um pequeno viveiro aberto nas laterais e coberto com sombrite para o verão e locais quentes em uma estufa coberta com lona branca ou transparente para o inverno em locais frios. Esse aqui não vai ser o nosso caso porque a gente não vai plantar tanta coisa assim. Mas o vasinho que você utilizar, mesmo que você coloque uma ou várias plantinhas, tem que ter esse cuidado, tá? De que não receba tanta incidência solar. Se não for possível, coloque em um local que receba luz indiretamente, como uma janela pegando o sol da manhã ou da tardinha, protegido de ventos fortes. Porque o vento, dependendo do estágio da planta, ela ainda pode ter o caule muito fino e aí esse caule pode ceder, ele pode dobrar por não aguentar o vento e aí você vai acabar perdendo a sua plantinha. Então também tem que ter muito cuidado nesse contexto. E se for uma planta que vai ter o caule fino, independente da fase que ele estiver, aí sim que você não pode colocar ela em uma área que venta muito, porque você vai colocar em risco a integridade daquele caule, que é o meio por onde os nutrientes eles são distribuídos por toda a planta. Então, se o caule quebrar, não tem como, por exemplo, todos os nutrientes que são absorvidos pela raiz chegarem até as folhas ou até a outra extremidade da planta. Então, o caule é um meio muito importante e que precisa ser protegido de todas as formas possíveis. Quando as sementes estiverem com 2 a 3 pares de folhas, você precisa fazer o raleio, retirando cuidadosamente das sementeiras aquelas que forem mais fracas e doentes, deixando apenas uma em cada célula. As mudas saudáveis, retiradas durante o raleio, poderão ser repicadas, que é replantadas, em novos recipientes preparados. Então, se você sentir a necessidade de fazer esse repique, esse replantio, vocês me procuram para auxiliar vocês, que é uma tarefa que tem que ser feita com muito cuidado e principalmente pensando na preservação
dessas mudas, então tem que ser feito com muito cuidado. Depois que as mudas atingirem 10 centímetros de altura para herbáceas e arbustos, ou 15 a 20 centímetros de altura para árvores, o que se dá cerca de 30 a 45 dias após a germinação, elas poderão ser plantadas para local definitivo ou para recipientes maiores. Aí vai depender do tipo de planta que você escolher. Talvez a maioria de vocês não precise fazer essa etapa, mas se precisar, eu vou estar junto com vocês. E lembrando que esses 15 dias, essa quinzena que nós vamos fazer esse plantio, muitas vezes você não vai observar um crescimento tão efetivo, mas isso não tem problema. O importante é que você observe que a sua muda, que a sua sementinha pegou, que vai crescer, e aí vocês vão registrando todas as etapas. O transplante, que igual eu expliquei para você, que é quando você transfere uma mudinha de um recipiente para outro, ele é uma ocasião muito delicada, que exige mãos habilidosas, e essa etapa deve ser realizada preferencialmente em dias nublados e úmidos. E se não for possível esse tempo, prefira transplantar a partinha, a tardinha. E se efetuado de bandejas sem divisórias, utilize um garfo para auxiliar. Por quê? Porque o sol pode atrapalhar, pode ressecar essa mudinha, pode ressecar a raiz. E assim, como vocês acredito que a maioria não tenha tanta habilidade nesse transplante, pode demorar. Então não é interessante que essa mudinha, que ainda é bem sensível, esteja em contato com essa incidência solar. Então é aconselhável que seja feito em um momento do dia, em um dia úmido, mas se a gente estiver numa fase aí que estiver muito quente, você fazer a tardinha para evitar essa incidência solar. Transplantar de saquinhos e tubetes já é a tarefa mais fácil, mas exige igual cuidado aqueles saquinhos onde a gente tem as mudas. Plante as mudinhas em covas bem dimensionadas, fertilizadas, com 150 gramas de esterco junto a 30 gramas de NPK 04.14.8. Misture bem os fertilizantes e estercos com a terra e acomode a muda no centro e preencha as laterais com a letra adubada. Cuide para que o colo da muda permaneça no mesmo nível do solo. Irrigue diariamente até o perfeito pegamento da muda, ou seja, quando ela der claros sinais de desenvolvimento. Respeite o espaçamento entre as mudas e entre linhas da espécie que você estiver cultivando. Então fiquem de olho se a muda pegou, para que vocês possam continuar. Se infelizmente ela não pegar, aí vocês vão ter que fazer o replantio e a gente vai analisar o que não deu certo. Ok? Algumas mudas, elas podem necessitar de tutores na fase de transplante, como árvores e trepadeiras, evitando assim tombamentos acidentais, enquanto não estiverem fortes e enraizadas. Aí vocês vão ter que fazer análise e me trazer se a sua vai precisar. Mas eu acredito que as opções que a gente tem não vai ser necessário. Proteja as mudas de formigas cortadeiras com produtos específicos para este fim. Então tome muito cuidado com a questão das formigas. Se você vê formiguinha perto do seu experimento, já fique de olho, já espante e já mude de lugar se possível. O plantio das suas próprias mudas de plantas ornamentais e hortaliças é uma tarefa realmente gratificante, mas o trabalho não termina por aqui. O cuidado com as plantas deve ser contínuo, não deixando faltar água e nutrientes, fazendo a manutenção com podas e tutoramentos e resguardando-as de pragas e doenças. E agora que a gente teve todo esse conhecimento aqui apresentado, a missão da semana. Vocês vão escolher uma ou duas variedades de sementes de uma planta típica do cerrado, de preferência. Se você não encontrar, a gente começa com uma plantinha que a gente consegue adquirir a semente. E você vai iniciar o seu cultivo em casa, seguindo todas as orientações e os cuidados necessários. Você vai registrar todas as etapas desses 15 dias, que vai ser a atividade da quinzena, por meio de foto. E ao final, você pode organizar todos os seus registros em um vídeo, explicando a sua experiência nessa atividade. Então, você vai pegar todas as fotos que você registrou, desde o preparo do solo, do substrato, até o plantio e esses 15 dias, vai tirar foto e vai produzir um videozinho explicando tudo que você viveu nesse momento. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E, de posse de toda essa informação, agora vocês já podem dar início
Lembrando que para cada variedade de planta, quando você decidir qual plantinha você vai plantar, você precisa ver quais são os cuidados. E se você tiver em casa o pai, uma mãe, uma avó, alguma pessoa que plante alguma coisa que possa te ajudar, melhor ainda, porque vai te dar mais confiança, autonomia, e essa pessoa vai poder te ajudar em algumas etapas. Certinho? Qualquer dúvida vocês podem me procurar, eu estou junto com vocês e agora é mãos à obra, mão na terra e começar a realizar a atividade. Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero poder acompanhar de perto todo o desenvolvimento das plantinhas de vocês. Até a próxima!